nada vai se acoplar. Então, eles fazem com que isso seja trabalhado antes da sentença acontecer e de certos programas serem instalados. Então, eles acoplam esses carcereiros quando você está em questão provisória, a sentença ainda não saiu, eles ficam ali instalando e buscando instalar, até que não seja instalado, não acontece julgamento, certo? E isso serve para que o suporte, porventura, não chegue. Então, isso funciona de uma maneira muito bem arquitetada, certo? Então, existem os arquitetos da ilusão, que eu não trato muito como seres, mas como um programa, que eles criam um cenário que te convence a viver e acreditar na mentira pessoal, na culpa e todas essas questões. E tem a plateia. Desculpa. Tem a plateia. A plateia, ela se alimenta, que são os parasitas. Eu chamo de plateia, mas é uma ironia. Eu deveria ter explicado porque eu coloquei esse nome. A plateia são os parasitas, os parasitas do umbral, eles são micro-organismos tecnológicos programados para manter estruturas controladas e densificadas. Então, essa plateia, ela se alimenta do excesso emocional, do medo e da vergonha. Quanto mais a pessoa está densa, bem trabalhada dentro desse contexto dos tribunais, essa plateia, esses parasitas, eles vão se acoplar em várias regiões da estrutura, tanto do encarnado que está ali ou do desencarnado, porque o cordão prateado permite que você vá para esses lugares, né? E tem os oficiais de perímetro, que eles operam as zonas de coleta, como os cemitérios e velórios também, assim como hospitais, infelizmente também. Eles ficam nessas regiões, mas não só nesses locais, até esses oficiais de perímetro têm relatos deles em livros espíritas. Eu não lembro o nome do livro, mas que eu lia, eu não cheguei a ler todo, mas há muito tempo. Chamavam de xerife, um espírito dela, ele relatou isso, que buscavam na praia pessoas desencarnadas também. Então, eu trouxe esses locais mais como um exemplo mais prático, mas eles ficam em qualquer lugar que seja, que dê atuação para ele, que dê para ele atuar, certo? Eu chamei aqui de oficial de perímetro, porém, eles são os xerifes que tem na literatura espírita, que eu não lembro o nome do livro agora. Então, as prisões de manipulação do umbral, o destino final da condenação, quando a pessoa é condenada, não é uma única cela, né? Então, você não aí vem uma diferença. Você não fica numa cela, como é aqui, né? Então, existem diferentes arquiteturas de prisão criadas para maximizar a extração de energia, né? Então, existe vou citar alguns nomes aqui, que é o Poço da Indignidade, que é focada em autossabotagem e escassez. Então, esse ambiente, ele filtra todas as entradas positivas, garantindo que o ser só perceba a si mesmo através da falta e do erro, alimentando o ciclo da tutela compulsória. Aí entra a oficina do sacrifício, do autossacrifício, que ela é focada em servidão e dívida emocional, que mantém o ser em um ciclo de serviço eterno, sempre com a necessidade de trabalhar para algo, onde qualquer tentativa de
priorizar a si mesmo é punida com culpa ou com azar. Esses programas dessas prisões, porque a prisão ela não é física, nem sempre ela é física. Você pode nascer com essas prisões, com esses códigos, e não saber que está com esses códigos. Então, a questão da prosperidade, muitas vezes, de uma saúde mais adequada, né, bons relacionamentos, são programas. Então, essas prisões são programas. Nem sempre a prisão ela é algo físico. Quando eu não sei se é a psicologia que fala que a pior prisão é aquela que você carrega por onde vai, então funciona dessa forma. Então, nessa oficina do autossacrifício, é onde nós vemos um exemplo, assim, muitas pessoas que estão em situações muito complicadas da vida, né, numa pobreza, né, por assim dizer, e ela está ali trabalhando, dando risada e acha que aquilo que é o que o pessoal de cima quer dela, né, e não é bem assim que funciona. Então, essa sentença do autossacrifício, a oficina, ela sentencia por servidão, por dívida. Então, esse local, ele faz com que a pessoa ela aceite que tem uma dívida e ela tem que nascer para pagar essa dívida. E aí que vem essa questão, né, que eu expliquei agora. E tem o labirinto da repetição kármica, que ela é focada na distorção da história. O ambiente, ele projeta infinitamente as cenas do passado da pessoa, misturando suas memórias com as colagens, com os hologramas, com as informações alteradas que não pertencem a você ou que você não acessa. O ser fica preso na sensação de que está destinado a sempre repetir o karma. Quantas pessoas cometem karmas repetidos na Terra? Seja ele de qualquer forma, comete certas coisas que já foi feita no passado, repete atitudes que já foi feita no passado, e de repente vai num local que trabalha com regressão, por exemplo, ou uma entidade, um espírito vem e explica: ah, meu filho, você lá atrás, vocês estão vivendo a mesma coisa. É devido a esse labirinto de repetição, que é um programa introduzido nos arquivos acásticos e na inconsciência e pré-consciência da alma, que nós temos toda essa estrutura física que nós temos aqui, o perispírito do pretérito também tem. Então, eles inserem tudo nessas coisas, nessas áreas. E tem outro que eu vou citar aqui, se eu for citar todos vai demorar 10 horas, a Câmara da Mordaça, que ela é focada em supressão da voz e da verdade. Então, o ambiente causa pressão constante, a garganta faz com, ela garante, na verdade, que o ser não consiga se expressar. Eu ia falar garganta fechada, trava a garganta, mas na verdade é muito mais que isso, é a expressão como um todo. Então, sempre faz com que ela se posicione mantendo o selo, o lacre da mordaça. Então, vibracional, ativo, faz com que o padrão vibratório nunca passe de um determinado parâmetro. Trava. Quantas pessoas estão nesse estado de travamento vibratório, não conseguem entender coisas assim, não é essa parte exagerada da espiritualidade, mas uma psicografia, negar uma psicografia, por exemplo, né? Ou estão presas em certas estruturas, né, que vão de acordo com essa negação, né? Então, os tribunais, eles distorcem
distorcem a identidade, né? Então o tribunal, ele distorce os conceitos legítimos, o karma vira um mero truque, uma mentira dentro do campo. Um erro pequeno, ele cresce, né? Fica inflado, até virar um pecado de essência. Eles usam a reencarnação infinita para repetir as questões, até quebrar a sua autoconfiança, que a autoconfiança não, que eu estou dizendo, não é a da nossa personalidade atual aqui, mas é a da alma, que é muito mais séria. Eles usam também a parte hereditária, né? A hereditariedade simbiótica, né? Que são os padrões correlacionados ao seu corpo atual, né? Você está nesse corpo aqui e, de repente, um antepassado seu cometeu certas questões, então eles vão usar essa parte hereditária para formular certos padrões de karma. Então, eles pegam os padrões da sua família, que aí pode entrar falência, doenças repetidas, quantas pessoas não, dentro da sua família, não tem um histórico repetido de doenças. E muitas vezes a ciência não sabe explicar por quê. Eu vi um caso uma vez na televisão de uma família toda que morreu da mesma doença, o pai, a mãe e as crianças. Então, você vê como a egrégora ela funciona de uma maneira muito complexa. A forma de atuação desses caras é terrível. Então, eles são usados como prova contra a pessoa, certo? Então, é como se eles enxergassem a natureza alterada, logicamente. Então, você fica destinado a repetir o tempo inteiro o impacto dessas escolhas que eles introduzem para você, sem dar oportunidade para você mudar, né? Para você ser outra pessoa, e fazem com que você fique preso às repetições, achando muitas vezes que isso faz parte da natureza humana. Quantas pessoas eles não introduzem na mesma egrégora familiar? Quando eu digo egrégora familiar, nem sempre é na mesma família, mas são perto das mesmas almas, ou dos fractais dessas mesmas almas. Quantas encarnações o espírito não nasce próximo, na verdade, ele nasce próximo de almas ou fractais dessas almas, que ele já conhece muitas vezes desde antes de estar na Terra. Por que os processos kármicos planetários são tão repetitivos? Por que as pessoas andam, no geral, tão cansadas de viver? Porque eles ficam repetindo o mesmo script no contexto geral para todos, para todos. Então, isso é uma verdadeira corrupção, né? É igual essa questão dos senhores do karma, são todos ali corruptos. Ninguém está fora dessa questão, certo? Eu não vou entrar nesse tema porque tem pessoas que acreditam nessa questão, e meu papel aqui não é introduzir a minha verdade como em si, mas trazer informação. Então, o tema do vídeo é sobre a questão dos tribunais, que eu entendo que seja uma questão mais neutra, para as pessoas poderem se abrir a entender esse tipo de questão. Então, geralmente, voltando ao tema, as sentenças trazem sintomas, né? Então, vou falar alguns tipos de comuns de sentença e como elas rodam no dia a dia da gente, né? Então, o retorno compulsório, né? E depois eu pretendo explicar depois, assim, sobre a reencarnação compulsória, como é que ela funciona de fato.
Mas o retorno compulsório, então ele age como um gatilho simples e leva à queda automática, ou seja, você não passa nem pela câmara de regeneração para criar, apagar a identidade passada para ela virar um arquivo, uma memória na sua consciência atual, e você não dá tempo. Quantas crianças carregam a informação de uma vida passada, que geralmente dura até 7 anos, o espiritismo fala isso, né? Mas, na verdade, essa questão dos 7 anos, ela vem de um contexto muito mais complexo. É o download que fala, que se eu for explicar aqui vai fugir um pouco do tema. Mas, assim, voltando, quantas crianças não lembram de suas vidas passadas, contam até onde foi que aconteceu a sua partida, quem era seu melhor amigo, ou lembram que são médicos, ou lembram o caso, porque não dá tempo de apagar. O certo na reencarnação era apagar tudo, né? Mas algumas crianças, algumas pessoas nascem com essa. Eu mesmo nasci com algumas coisas, mas acabei esquecendo tudo, não lembro de nada. Que aí vem a questão do retorno compulsório. Eles pegam, julgam a pessoa e empurram ela, ela desce, vem para cá e nascem sabendo de tudo. Aí muitas pessoas falam, índigo é cristal. Não, só não esqueceu. Então, aí vem a mordaça vibracional, outras pessoas são fechadas, são introspectivas. Como é que eu posso explicar? O autismo, por exemplo, o índice dessa situação vem aumentando exponencialmente, globalmente falando. Então, muitas pessoas trazem algumas culpas para facilitar a situação. Outras falam que é outra, né? Mas, na realidade, são fatos dentro das sentenças. A mordaça vibracional é para vocês entenderem como esse sistema manipula a nossa realidade como um todo. A mordaça vibracional, ela, na hora de falar, o que é importante, na hora de se expressar, na hora de contar e viver o mundo de forma plena, na sua plenitude, ela trava. Tem almas que têm tantas sentenças da, da mordaça ali, tanta trava, tanta sentença, porque eles empurram muitas vezes para certas almas, para livrarem outras dentro do jogo da corrupção deles. Então, algumas almas recebem tantas sentenças que acabam nascendo com transtornos e com questões como essa que eu mencionei agora, do autismo. Então, o índice vai provavelmente, se continuar do jeito que está o nosso sistema planetário, o índice vai aumentar de pessoas e desenvolvendo também. Tem pessoas adultas que não tinham, mas acham, porque a medicina, ali dentro da sua limitação, trata, não sei como é que funciona, porque eu não fico lendo muito sobre isso, como TDAH, né? Essas coisas todas. Mas muitas pessoas vão desenvolver mesmo na fase adulta, não vai precisar nascer com isso. Vai desenvolver igual o estresse. Quantas pessoas não estão com estresse e acabam criando questões autoimunes no corpo, né? Uma delas é a própria pressão alta, né? Então o índice vai aumentar se continuar do jeito que está bem complicado. A tutela compulsória, essa é interessante. A tutela é quando, imagine você uma criança e é obrigado a estar sobre a guarda de uma pessoa de forma compulsória. Você simplesmente foi jogado sem análise, sem observação sobre aquela pessoa, sem nada. Você foi jogado, introduzido para aquela pessoa, certo? Então você não decide nada, nada, literalmente, e a permissão, ela fica oculta. Então, são pessoas que não conseguem ter voz na vida, como um todo, não conseguem ter uma força de vontade,
não conseguem reagir perante certas questões, que aí vem as questões das doenças psicologicamente falando, emocionais ali, depressivas, né? O índice também tal que está crescendo de uma maneira absurda. Então, o excesso de almas que estão recebendo punições de forma exagerada tá absurdo, sabe? Então, a barreira de fase, né, que você pede ajuda, mas nada chega ou acopla, geralmente são pessoas que têm principalmente a parte mediúnica totalmente travada, não sentem nada, não sentem energia de nada, literalmente, né, não tem conexão alguma com essa parte espiritual, não que isso fosse algo assim de uma valia para uma evolução moral real, né, porque não é. Saber de espiritualidade não é um fator de evolução moral para parar de reencarnar, por exemplo, é resolver de fato os pepinos que nós temos, mas quais que é o problema. Então, essa barreira de fase, ela faz com que nada se aproxime para dar um suporte. Aí é uma sentença jamais, assim, não que as outras sejam leves, mas é como se tem pessoas que não têm mentoria espiritual. Tem pessoas, já vi casos, né, de pessoas que não têm mentores. Um mentor, para ele estar na pessoa, ele tem que ter registro, né? É como se fosse um emprego. Você está no emprego, você vai numa colônia dessa e você registra. E para você ser mentor de alguém, você tem que estar. Não necessariamente, por exemplo, se eu tenho um familiar que desencarnou e ele, de repente, quer ser seu mentor, né? De repente, vai lá, minha bisavó quer ser minha mentora. Ela tem que ir se registrar, mostrar que não tem nenhum arquivo dentro dela que vá me prejudicar e que ela está livre de forma espontânea no sentido de proteção e aceitar as escolhas do meu destino, né? E a parte mais difícil, creio que não seja nem a parte de respeitar as escolhas do destino, seja muito mais de não ter arquivos, certo? De repente, uma memória está influenciando um mentor seu, meu, sabe? E ele vai lá e atua. Já vi um caso, eu presenciei um caso nesse sentido, onde um mentor de uma pessoa veio conversar comigo e tal, e eu senti como se fosse agulhada, assim, senti agulhadas. E eu fiquei com aquilo, eu falei, rapaz, o cara tá vindo falar coisa boa pra mim, eu tô sentindo assim, incômodo. Quando eu fui ver, ele tinha um karma do caramba com essa pessoa, e estava ali de mentor, então eu pedi para puxar o registro. Não tinha registro, ele foi expulso, né? Que para fazer isso aí tem que ter certos acessos para fazer isso aí, ter reconhecimentos. Então, assim, ele foi expulso. Então, tem muitos mentores aí que não atuam, são mentores negativos ou negativados, certo? A quarentena de visibilidade é como se fosse assim. Ela atua como uma sabotagem em sequência, certo? Então, toda a pena, ela tem uma cláusula escondida. Se Y, então X. Então, a execução deste código é o que experimentamos como falta de sorte no sentido da persistência. Então, eles transformam a bênção em armadilha. É uma modalidade escondida, tipo, é como se eles atuam muito na falsa cura. Você vai reencarnar, você vai isso, mas eles chegam para você e cobram. Ó, você humilhou fulano, você fez isso, você fez aquilo. Porque eles configuram certas áreas ali do umbral para ter uma configuração visual, não é vibratória, é visual de colônias espirituais, né? Quantas pessoas acham que estão indo para a colônia, sonham certas coisas, acordam cansado, crendo que estavam trabalhando e estavam sendo drenados? Inúmeras. Inúmeras. Então, assim,
algo que vem acontecendo na nossa realidade, infelizmente, né? Então, a mordaça vibracional, ela faz, vou trazer um exemplo aqui, ela faz o profissional preparado travar quando não é para travar, certo? Às vezes a pessoa estuda, quando chega, por exemplo, para dar uma palestra, não consegue falar de uma forma clara e objetiva, tem um conhecimento sozinho, mas quando vai praticar, não consegue praticar. Então, é algo assim que gera uma tensão na vítima muito grande, muito densa. Então, geram muitos códigos ali, muitos resíduos de, de, de informação ruim. Então, o que, que acontece quando o tribunal do umbral, o que, que ele faz com a energia das pessoas? O que, que eles fazem com a energia das pessoas? A boca fica seca toda. Então, ele tira um pedaço sutil dessa energia da pessoa. Vou tratar aqui uma pessoa só. Eles pegaram a energia dessa pessoa, tiram uma parte sutil daquela pessoa e criam dessa parte sutil da pessoa que foi condenada. Eles tiram de forma ilegal, porque isso não está autorizado, mas como não tem uma supervisão adequada, muitos desses locais, essa parte da retirada da energia, o que, que eles fazem com a energia, ficam ocultos. É como se você vê um mercado aqui, você está indo para o mercado, e está escrito mercado fulano, mercado tal. Mas é só uma fachada. Não é de fato um mercado, certo? Então, certos locais no umbral funcionam dessa forma. Para quem perguntou aí se não existe lei, que eu senti alguém falando aí, não existe lei, nisso existe, só que você não fica escondido, é difícil, é como se a polícia andasse aqui, fizesse uma averiguação e olha ali, mercado fulano, você vai parar por qualquer maneira para esse mercado fulano? Não vai. Então, a fiscalização fica meio complicada. Então, aí eu vou trazer uma situação aqui muito complicada, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar nisso, mas quando eles pegam a energia da pessoa, para eles manterem muitas vezes conexão com essas pessoas, eles criam um cascão. O cascão, ele é o resíduo de um corpo sutil arrancado na condenação. Então, quando você é condenado de forma ilegal, eles tiram um fragmento da sua energia e criam um corpo, um ser com os seus códigos. E ele vai servir de prova para o que é mais importante, que é o marcador de retorno. Então, esse cascão, ele vai ser o marcador de retorno, ele que vai fazer com que a pessoa seja sempre conectada de volta ao campo desses locais, ao campo deles, e fazendo de forma compulsória. Então, o cascão, ele aparece na vida como um ser que possui os seus códigos, tem ligação genética total com o encarnado ou não encarnado, e ele faz com que crie um buraco na energia que faz um relocamento estrutural da pessoa de volta para esses tribunais. Então, quando eles criam esses cascões, os códigos da pessoa, ele possui a aparência atual da pessoa encarnada. A primeira vez que eu ouvi falar sobre os cascões, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas foi numa situação que meu avô mencionou para mim, e até então eu não sabia como é que esses caras eram formados e tal.
que é esse resíduo de um corpo sutil, pode ser o causal, pode ser um mental inferior, pode ser um mental superior, essas coisas. E uma pessoa que meu avô, ele trabalhava muito tempo em centro espírita, estou tentando lembrar, mas assim, a situação como um todo, a pessoa estava sendo assombrada na casa dela por uma pessoa, e ela achava que era a avó dela, só que com o tempo, essa pessoa, ela foi percebendo que estava muito estranha por ser a avó dela, a sensação que ela trazia era ruim. E eu acho que quando eu vi isso, eu tinha uns 15, 16, 17 anos. Aí meu avô contando essa história, aí ele foi e mencionou sobre os cascões, que é uma cópia de uma pessoa, ela possui a aparência da pessoa, ela, por ser, que agora, como eu expliquei, por ser um resíduo do corpo sutil, então ela vai puxar informações pessoais da pessoa e manter o vínculo da onde ele ataca. Mas para explicar os cascões, teria que ser outro vídeo, certo? Para explicar sobre. Mas basicamente os cascões eles agem dessa maneira, certo? Então, quando eu mencionei lá atrás aqui sobre os cemitérios, certo? Eu vou explicar aqui como é que eles agem dentro desses locais e capturam, fazendo com que esses locais virem centros de coleta, né? Infelizmente. Por que é necessário que eles façam isso? Porque o sistema todo, como eu expliquei lá atrás, ele gere através da repetição e do sofrimento, né? O nosso sistema planetário, tanto que a parte da igualdade social, a desigualdade social, o acesso a bens comuns como saúde, como segurança, como educação, que faz com que a gente perceba a desigualdade em qualquer país do mundo, embora não as pessoas pensem que não, mas é proposital ter rico, ter pobre, faz parte do jogo, certo? Então, na parte do cemitério, que eles usam como locais de coleta, certo? Eita, caiu aqui. Espera aí. Deixa eu apertar isso aqui. Um pouquinho. Tá bom, hein, Flávio? Tá bom. O negócio caiu aqui. Mas tá me enxergando direitinho? Sim, tá legal, continue. Então, vamos lá. Na parte do cemitério, certo? Que é a parte de coleta que eles fazem, eles concentram o luto da culpa e o rito da passagem, que é a celebração ali, a questão como um todo, né? Eles circulam o perímetro, coletando e encaminhando de forma como se fosse uma triagem, né? Então, você fica preso na jurisdição daquele perímetro até que alguma autoridade se manifeste o contrário, sendo que não vai aparecer muitas vezes, não digo como um todo, porque quando a pessoa tem a mentoria realmente registrada, ou vem um ente querido da pessoa, vem um avô, uma avó, uma pessoa muito próxima, já se preparando para esse tipo de situação, encaminhada de um local elevado, certo? Que acontece também, porque aqui a ideia não é explicar a parte dos tribunais, certo? A parte das colônias e o que eles fazem, aí faz parte de outra, porque não para quem está conhecendo a informação agora, para quem está assistindo a live, assim, vendo sobre isso, para que não entenda que pareça que só tem coisa ruim aqui, mas não é assim que funciona. Tem a parte boa também. Mas como o tema pede a explicação dessa parte mais complicada, então eu estou explicando. Muitas pessoas, quando desencarnam, elas ficam presas nos seus corpos, e isso faz com que
o corpo também sirva como uma sentença. Muitos são aprisionados de forma proposital ali, para que continuem, fiquem nesse estado, certo? Aí eu vou entrar de forma rasa a goétia. Então, assim, os sistemas dos tribunais do umbral, eles usam muito as regiões da goétia, certo? Que são locais com leis próprias, com jurisdição própria. Então, certos condenados ali vão para esses locais e não saem dessas regiões. Então, a goétia tem uma função específica, né? E tem essa parte também que lá tem as prisões muito, muito complicadas e muitas pessoas são enviadas para esses locais para servirem de motor para energizar, através das suas energias pessoais, certos setores e locais das regiões umbralinas. Então, as dimensões que esses tribunais funcionam como se fosse um programa jurídico. Então, nas camadas de codificação vibracional, geralmente eles agem dentro da quarta, embora algumas pessoas vão discordar, mas é compreensível, entre a terceira, na realidade, até a quinta dimensão vibratória ali, eles agem, certo? Porque a parte umbralina ela não é somente terceira dimensão, vai da quarta à quinta, né? Até a oitava já não tem, já é parte mais positiva, sétima para cima, assim. Entre quinta e sexta ainda está no meio termo, então eles agem ali na quinta, está no limite da negatividade. Então, eles gerenciam os arquivos dentro dessas... Porque imagine a dimensão ela não tem limite, não é igual a gente olhar o planeta Terra, que ele tem um limite observável, certo? Quando você parte para a dinâmica de uma realidade vibratória, é como se você olhasse o horizonte, dá a impressão que não tem fim. Só que nesse caso não tem. Então, para encontrar informações, para achar certas situações, certo? É muito complicado. E fora que eles manipulam, escondem as suas localizações. Então, é muito difícil. É como se pedisse para a polícia encontrar todos os errados de São Paulo, por exemplo, do nada. Fala, acha todo mundo aí vai achar. Não é assim que funciona. Então, a conexão de controle dessas regiões, a sentença, ela não fica solta, certo? Eles ocultam. Então, ela acopla em algo que eu chamo de molécula energética, certo? A sentença, ela fica na molécula energética. Então, pense nisso como um bloco de memória espiritual que armazena os contratos e todas as informações kármicas como um todo. E por isso que a sentença, ela pega no corpo, no sentido como um todo, atrapalha a vida da pessoa, atrapalha o humor, o foco, suas emoções, porque a molécula energética, essa molécula, eu facilitei o nome para ficar mais simples, ela é como se agisse como um chip, certo? De armazenamento do lacre e do código de repetição. Então, o campo sutil é totalmente afetado juntamente com, digo, os corpos sutis, né? Não só um corpo sutil, pelo corpo físico, assim como o corpo físico também é afetado. Então, esses chips, eles ficam conectados eu denomino como PNEI, que é psico, neuro, endócrino, imunologia. Isso mesmo. Por quê? Essa mordaça, ela afeta, vou tirar isso, a mordaça, ela afeta de uma maneira generalizada. Tipo, quando eu falo a mordaça, eu falo a sentença como um todo. Ela age na parte da psique, na parte neurológica, na parte endócrina
e na parte imunológica. Então, é um agrupamento que eles montam geral para fazer com que a pessoa fique presa nessas sentenças, nessas questões. Então, afetando a psique, afetando a parte neurológica, afetando a parte endócrina, que é importantíssima, e a parte imunológica está completo o serviço. Então, essas moléculas de energia, elas se acoplam nessas áreas, como um todo, esse chip, certo? Não entendam como um chip, um microchip, assim, é uma molécula, literalmente. Ela é literalmente uma molécula, uma partícula. Nanotecnologia. Então, funciona como uma nanotecnologia. Não precisa... Se a gente for reparar bem, os chips de celulares, né? As memórias internas dos celulares estão cada dia menores e cada dia cabendo muito mais informação. Lá já funciona dessa forma há éons, há eras, há milênios. Então, uma partícula, para eles, com a tecnologia que esses caras têm, não só eles, como um todo, é simples de se colocar. Então, a conexão de controle, que fica nessa parte psico, neuroendócrina e na imunidade, ela faz parte da realidade prisional, né? Se a ajuda, às vezes, não chega para você, se por mais fé que tenha, ore, peça e tudo, não chega, não é falta de fé. Geralmente, quando eu falo que não basta ser bom, não basta você fazer tudo positivo, tem que encontrar essas camadas, que essa camada que eu expliquei faz parte de inúmeras outras camadas dessa engenharia de bloqueio, certo? Então, é com um sistema de vários limbos, de vários poços, de várias barreiras, de fases e portas falsas, e te devolvem sempre a repetição, sempre ao início. Então, a dificuldade em receber suporte espiritual, muitas vezes, de não ter a resposta que queria, a questão da indignação, que muitas vezes as pessoas têm com motivos sobre certas coisas que acontecem na sua vida, assim, nem sempre o porquê dessas coisas, elas são o karma, é algo que você fez, que você carrega no seu histórico. Muitas vezes fazem parte dessa invenção de sentença, dessa invenção de estrutural que o nosso planeta vem passando desde a queda planetária, que aí já é outra questão, certo? Então, é um sistema que faz com que as pessoas fiquem presas de forma eterna, não consigam sair da repetição compulsória. É uma vida assim, outra vida você desencarna assado, e quando você adquire uma enfermidade, seja ela qual for, né? Quando eu digo isso, são enfermidades sérias. Numa encarnação, vou repetir uma informação que eu já falei uma vez em live aqui, eu acho que eu falei aqui. Quando você, numa encarnação, você pega uma doença X e você desencarna, aí você vai para outra vida e você nasce em outra família, ou na mesma, em gerações diferentes. Então, o histórico de tudo, em termos de tanto aprendizado, como escolhas, como karma, como tudo,
Eu mencionei aqui na parte da psico, na parte neurológica, na parte endócrina e na imunologia, eu esqueci de mencionar a parte genética. Então, todas as pessoas, quando nascem numa família, desencarna, vai para outra família, desencarna e vai para outra família, acaba criando uma cadeia de informações genéticas onde a alma ela vai ficar com informações sobrepostas, certo? Geneticamente falando, e isso faz com que aumente também o nível de aquela doença lá que começa com C, né? Que vem atingindo a Terra também de uma maneira gritante. Então, além deles inserirem essas partículas na parte, na psique, no psicológico ali, na parte neurológica, endócrina e na parte imunológica, vem a questão genética também, que eu não vou querer ligar a parte da imunidade com a parte genética, porque eu creio que deve ser partes diferentes, separadas. Então, assim, a culpa, ela vem, os entraves, eles vêm, a queda acontece, a voz interna, às vezes, a gente quer buscar uma solução para nossas questões e não encontramos uma porta aberta. Tudo isso tem um porquê. Eu quis trazer aqui uma informação, porque para que entendam como o leque da espiritualidade é gigantesco, como as informações são gigantes, existem inúmeras e inúmeras formas de encontrar um motivo para uma situação específica. Não adianta somente abrir o campo, não adianta fazer nada disso se não encontrar, de fato, a raiz do problema, certo? Que pode estar em bilhões de informações, mas que não é impossível. Quando eu digo bilhões, é mais uma analogia, mas está ali de uma forma grande e específica, e nem sempre é uma questão simples, certo? Às vezes é um processo que está acontecendo, onde a reencarnação nem sempre é a culpada, mas faz parte do sistema deles. E, infelizmente, nós estamos num sistema prisional, onde nós estamos ficando cada dia mais cansados, estamos sendo introduzidos a escolhas, globalmente falando, que vão forçar a gente a nos cansar mais. Muitos esperam que o apocalipse aconteça, muitas coisas ruins, de certa forma, aconteçam, porque estão cansadas desse sistema, mas não possuem conhecimento nem entendimento disso. Outras têm a megalomania suficiente de achar que estão livres e que são líderes do sistema e que fazem parte do jogo onde vão ser arrebatadas, né, e induzindo outras pessoas a acharem que eles são líderes desses arrebatamentos. E, no fundo, todos nós estamos envolvidos e inseridos nesse jogo de corrupção que a espiritualidade do nosso planeta está e que faz parte da barreira de frequência. A barreira de frequência ela não serve somente para evitar certas coisas que falam, ela serve muito mais para nos manter aqui presos a esse sistema carcerário que se tornou o processo encarnatório planetário. Aí finalizei, eu acho. Tem mais informações? Ou já deu? Não, eu já falei tudo já. Vou desligar teu microfone, dá umas tossidas boas aí, vai, tosse.
Isso, dá uma limpada na garganta, desliguei teu microfone, agora bebe uma aguinha para equilibrar. Isso aí, maravilha. Pronto. Então vamos aqui para o balaio de perguntas. Ó, vamos começar aqui, primeiro verificando quantos likes nós recebemos aqui na Nave Mãe até o presente momento. É importante para saber a autonomia. 711 likes. Gente, você que chegou depois aí, dá tempo de você nos ajudar aqui para completar 1.000. 1.000 é a meta por live. Dá uma força para nós aí. Fica mais fácil fazer os nossos trabalhos com a ajuda de vocês. Olha o Clóvis Sena. É porque agora é o seguinte, cara. É tanta concorrência na internet. É Reels do Facebook. É TikTok. Aqueles vídeos curtos de ficar correndo para baixo para cima, assim. É o short. É muita coisa. Podcast. Tem uns 50 mil diferentes toda noite. Corte. Você tá louco. Que tem de canal de corte. Chega a ser ridículo, né? Conteúdo feito em massa por inteligência artificial. Para aprender as pessoas. Para você ser encontrado na internet hoje, cara, é difícil. Você está louco. Então, quer dizer, se as pessoas não nos ajudarem aqui, não tem engajamento, não. E se o engajamento for flopando, vai ter uma hora que vai estar só eu e o convidado aqui, não vai dar mais. Aí eu vou ter que parar. Esse dia eu estou achando que vai chegar logo, porque é uma flopação de live, cara, que ninguém aguenta. Ó, primeiro aqui, está na tela para você responder. Leia aí em voz alta, se você conseguir. Senão ouvindo tudo isso que pode-se dizer referente aos ditos cujos chamados de mentores e guardiões, eles são parte disso, então eles são bem disfarçados de mal. Sim, em alguns casos, sim. Em alguns casos, muitos desses mentores, guias e etc., eles fazem parte, sim. Eles estão mentindo, estão enganando, estão influenciando de forma negativa as pessoas. Muito obrigado, Clóvis, pelo seu superchat. O Plínio, se eu não os reconhecer como autoridade, como é que faz? É o livre-arbítrio, né? Faz parte. Ninguém é obrigado a reconhecer ou aceitar isso, né? Então faz parte, sim, do livre-arbítrio da pessoa. Se ela não acredita, não confia, não é obrigada a permanecer naquilo, né? O Kleber. Programa é videogame? O que você falou hoje? Não. Em que sentido? O programa, como assim? Não Videogame? Não